Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e nosso tema de hoje é a Política Municipal de Resíduos Sólidos. A cidade já conta com leis aprovadas que regem o manejo do lixo na cidade. Uma delas aponta a universalização da coleta seletiva e a inclusão de mais catadores nos serviços de coleta. A gente já falou sobre esse tema aqui, eu só gostaria que a secretária voltasse ao tema e falasse o que vem sendo feito, que novas parcerias com outras cooperativas para ampliar esse tipo de procedimento. Na verdade, não é fazer parcerias com novas cooperativas, porque não temos hoje notícia de novas cooperativas operando no município de forma organizada, como a exemplo da Futura e do Grupo dos Vicentino. Na verdade, o que nós precisamos, como já havia dito, é identificar esses catadores que agem de forma autônoma e verificar dentro das suas organizações de bairros, enfim, se há o interesse deles, porque isso é voluntário, né? Ele tem que querer se cooperar, fazendo por meio de, claro, de educação ambiental não formal, apresentação para grupos de catadores das vantagens que eles têm em se organizarem em cooperativa, para aí sim o município poder dar todo o incentivo no sentido deles iniciarem este processo. Lembrando que, a partir do momento que eles se organizam, eles têm uma série de vantagens, eles podem buscar recursos federais, recursos estaduais, para mecanizarem os seus processos, para adaptarem os locais para onde eles vão fazer os seus transbordos, receberem bags, que é aqueles lugares onde eles transportam aquele material, às vezes até colocar motor nos seus carrinhos para transporte. Então, ao município compete fazer a educação ambiental, né? A educação que não é só dizer para ele o que é material reciclável ou não, mas dizer para ele que ele pode se organizar em cooperativa, como funciona uma cooperativa e dar todo o acompanhamento para que ele faça isso. E a partir desse momento, ele se colocando no mercado à disposição, aí sim o município tem condições de contratá-los, firmar convênio, para que eles sejam um parceiro ambiental na coleta seletiva. Lincoln, você concorda com essa... Concordo, eu acho que é preciso incentivar, a política nacional ela já aponta isso, que é preciso incentivar as cooperativas de reciclagem, elas fazem um trabalho muito importante. Mas eu gostaria de pegar um ganchozinho aqui, e nessa questão da reciclagem, e estamos aqui com vereadores, estamos também com representante do Poder Executivo, de incentivar o que se chama de logística reversa, qual seja, o produto, o fabricante, devolver o produto para o fabricante para que ele possa reutilizar aquilo, reciclar e devolver depois de novo para o consumidor. É preciso que a gente incentive que a padaria, que a farmácia, que o mercadinho ou o grande mercado, que ele possa ter um caixa ou que ele possa ter um local de destinação desse lixo. A gente vai comprar, por exemplo, um cereal, de cara a gente já pega aquela caixinha e joga fora quando chega em casa. Por que não levar para casa, em vez de levar para casa, já deixar no próprio supermercado? Você compra um remédio, muitas vezes aquela caixinha também já vai logo para o lixo. Pega e já deixa na farmácia. É preciso o quê? Uma composição do poder público com esses serviços todos, para que a gente possa fazer com que esse lixo nem vá para a casa do consumidor. Ele já fique ali, ele seja devolvido para o fabricante para que ele possa ser reutilizado. Isso é a lei federal falando e que o município deveria também albergar. Através de uma lei municipal, através do incentivo da prefeitura, a gente conseguiria fazer com que parte desse lixo reciclado nem vá para a casa do consumidor, fique já para voltar ao fabricante, como diz a logística reversa. Já existem iniciativas nesse sentido, vereador? Nós, no início do mandato, a gente já teve tratativa com a própria secretária do Meio Ambiente, lá na secretaria, conversando a respeito de a gente tentar colocar alguns PEVs, como esse o Lincoln deu a sugestão, em alguns locais públicos, praças, Vicentino Aranha, dando exemplo assim, né? Parque Santos Dumont, ali logo na entrada. É um estudo que a gente está avançando, nós estamos conversando, foi um estudo que a própria secretaria está fazendo esse estudo. Eu concordo com o que o Lincoln está colocando, entendeu? Quanto mais ponto você coloca na cidade, mais pessoas vão saber aonde depositar o lixo da maneira correta. Mas aí nós temos um outro problema, Bia. Você coloca o lixo ali, o munícipe vai lá, vai uma pessoa e vai, pega a mão lá e pega o remédio. Eu já vi isso acontecendo numa farmácia. A pessoa foi e jogou o remédio vencido, foi um outro lá para pegar o remédio que queria, porque o remédio custa caro. Aí você joga a caixa, né, igual o Lincoln colocou,
Mas a informação está na caixa, a pessoa tem que ler. Então, a informação deveria também estar onde? Na embalagem plástica, do caso do cereal, estou dando exemplo. Porque daí o munícipe chega, ele deixa a caixinha ali no supermercado, mas ele tem o que tem muitas pessoas. Quantas calorias tem isso? Está na caixa. Quanto tem isso? Está na caixa. O remédio, como é que está? A bula tem hora que hoje está na dosagem, tem muitas que estão usando na caixa. Mas eu acho que nós temos que incentivar, buscar, volto a reafirmar, buscar empresas parceiras. Hoje existem várias empresas, eu não vou citar o nome aqui, empresas que são nacionais, empresas que investem no meio ambiente, investem na qualidade de vida e pensam num Brasil melhor, num país melhor. Nós temos que buscar parceria com essas grandes empresas. São empresas que elas, na hora que elas fazem o investimento no meio ambiente, elas têm o abatimento em imposto de renda, elas têm o abatimento em lei estadual e têm abatimento também em lei municipal. Nós temos que buscar essas empresas. Por que não trazer essas empresas para São José? É uma dúvida, é um questionamento, uma pergunta que fica no ar. Ok, obrigada. Em São José também há leis destinadas ao manejo dos resíduos da construção civil. Uma lei aprovada em 2009 disciplina a produção, o transporte e a descarga de concreto de obras. Vereador, né, eu acho que cabe aos outros dois também comentarem, onde é possível avançar nessa legislação? Temos que avançar e rapidamente. A secretária sabe, o próprio Lincoln participou das audiências públicas, nós fomos presentes nas audiências. O lixo da construção civil está aí, nós não podemos fechar os olhos. Está aí, a cidade está crescendo de uma maneira acelerada e nós temos que arrumar um local aqui em São José para que as pessoas depositem e paguem aonde vai depositar o lixo. O problema é que em São José hoje nós temos uma empresa que a própria secretária colocou, a empresa não estava fazendo da maneira corretamente o lixo, a prefeitura não estava fazendo o aproveitamento também correto do lixo, porque o lixo vinha com algumas impregnações ali que não dava para ser usado da maneira correta. Nós temos que achar um meio. O meio hoje é ter um local apropriado, temos que sentar com essas empresas que mexem com caçamba, temos que mexer com as empresas que mexem com terraplanagem, porque hoje ele desaterra aqui, onde que ele põe a terra ali. Tem outro que precisa de terra, com o transporte. Nós temos a cidade de Jacareí, que tem hoje um depósito, que o próprio, a empresa que ela coleta a terraplanagem, ela deposita lá. Então nós temos que achar um meio em São José dos Campos, a secretária tem trabalhado para isso. Inclusive, um dado da própria Secretaria de Meio Ambiente é de que são geradas aproximadamente 130 caçambas por dia de resíduos da construção civil. Isso representa 30 mil toneladas por mês. Bia, eu concordo em partes com o que o vereador falou, mas a gente fica sempre só olhando o problema, né, naquele foco curto, e a gente esquece de analisar todo o contexto. Hoje nós temos que incentivar as grandes construtoras, por meio dos seus sindicatos, suas organizações, a encontrarem tecnologias para diminuir a quantidade de resíduos que elas descartam, porque é sabido que 30% a 35% de uma construção civil hoje é descartada. Isso é dinheiro que está jogando fora. Diz até que a cada 3 prédios você construídos, você joga fora um. Joga fora um, né? É muito entulho. É muito entulho de qualidade. E a indústria da construção civil é a maior responsável pela quantidade de resíduos sólidos que a gente tem, desde o pequeno gerador até a grande construtora. E se nós acabamos de falar de logística reversa, isso cabe como uma luva. Você encontrar técnicas que você diminua o seu desperdício na obra e reaproveite aquele material que você realmente não tem como utilizar ali na sua obra, porque ele realmente virou um resíduo. Esta é a grande discussão. O que nós estamos vendo hoje acontecer em São José dos Campos não é um problema da nossa cidade. O destino de forma irregular de resíduos, seja em corpos d'água, né, no beira de um rio, de um córrego, seja num terreno baldio, acontece em todos os municípios, mas a discussão ela tem que partir primeiro desse nosso grande gerador, que tem que ter responsabilidade, das próprias empresas que produzem esse material, elas também têm que dar condições a gente estudar uma forma de reaproveitar este material. Volto a frisar, a administração pública não tem a obrigação de ter um local para receber o material do particular.
mas ela tem sim que criar mecanismos de subsídio e incentivo, o que nós chamamos de instrumentos ambientais, seja por meio de uma taxa, seja por meio de um subsídio, seja por meio de uma taxa do poluidor pagador, Lincoln, que é aquele em que, se eu diminuir a quantidade de lixo que eu vou dispor, eu vou pagar menos por ele. A gente vai ter que fazer esse debate um dia. Eu acho que hoje, na discussão da política municipal de meio ambiente, na hora de definirmos metas, essas conversas, discussões vão vir à tona, para longo prazo, não importa, mas a gente está na hora de fazer esse amadurecimento. Hoje, fazemos o paliativo, é o famoso, tira o entulho daqui e põe ali, porque hoje nós estamos continuando com esse entulho. Eu tiro e coloco num terreno, numa ATT, numa área de transbordo, e daí? Que destino eu efetivamente estou dando de melhoria ambiental para esse resíduo? E isso tem que estar na pauta. E é preciso entender a questão do custo ambiental, Exato. né? Você descartar um entulho no lugar incorreto ou na beira de um rio, você está poluindo aquela água, a água depois que você vai consumir e cada vez mais difícil de você conseguir fazer a limpeza daquela água. Então é preciso que a população também entenda a responsabilidade que ela tem. Gerou o resíduo, entrega no local correto. E as construtoras procurarem, como mesmo a secretária disse, formas de construir mais sustentáveis. Hoje existem uma série de prêmios e selos para construções sustentáveis, inclusive de mais valor. Você pode depois vender aquele imóvel de uma forma com mais valor ou mais valorada. Por quê? Porque você tem um selo ambiental. A população já entende que isso também é um custo que ela tem que pagar. Então, agora, quem é preciso fiscaliza onde essas grandes empresas, essas grandes geradoras, aliás, de resíduos, deposita esse material? A obrigação de fiscalizar e controlar é a da administração pública, ou seja, a gente fica com a pior parte de fazer a fiscalização e o controle e autuá-las, né? Se elas não estiverem fazendo aquilo que, por lei, elas já são obrigadas de dizer exatamente qual é a gestão que ela está fazendo da sua obra e da produção dos seus resíduos sólidos. Então, ela informa a municipalidade disto e, por meio desta informação, eu consigo fiscalizar e controlar. Essa é a nossa competência neste momento. Além disso, claro, criar mecanismos de incentivo. Mas, secretário, eu acho de algum que modo. É preciso uma fiscalização que não seja meramente punitiva, e sim uma fiscalização educativa, né, vereador? A gente precisa ver esses 160, 170 pontos de descarte no município, descobrir quem é que está jogando ali, e por se que é a as pessoas população estão local, jogando ali, por né? que estão jogando ali, e educar aquela população, explicar que jogar o entulho ali é um prejuízo para a própria comunidade. Né? Aquele entulho ele deveria ir para um local correto e não está contaminando, às vezes, uma água, contaminando ali um terreno onde ele foi jogado. Então é preciso o quê? Uma fiscalização, sim, muito séria do poder público. É preciso mais fiscais, é preciso gastar dinheiro com isso, mas educar em vez de simplesmente punir. E nós não temos a quantidade de pessoas para poder ficar fiscalizando, a gente tem que ser bem claro, e ficar atuando, Bia. Você imagina, você acha que a pessoa, na hora que ela vai jogar um entulho ali, ela joga a luz do dia? Ou ela olha para ver se não tem ninguém? Aí na hora que ela jogou, ela foi embora, então para cada ponto, são 161 pontos que você levantou. Isso. Parabéns de você ter levantado 161 pontos. São dados da Secretaria. Então o que eu falo? Nós teríamos que ter 161 fiscais, 24 horas por dia fiscalizando. 3 turnos, você imagina, com mais de 400 ou 500 pessoas contratadas para ficar fiscalizando para ver se o munícipe ele está dando o destino correto do lixo. A própria comunidade deve fazer esse papel de fiscalização, consciente de que aquilo é um prejuízo para ela mesma. Cabe a nós. Porque, inclusive, existem leis aqui, como, por exemplo, a proibição de descarte desse tipo de lixo próximo a córregos d'água, né? Mas isso ainda acontece. E você faz a denúncia, faz a denúncia até a fiscalização chegar. Tem algum mecanismo de denúncia? Liga 156. 156, mas até a fiscalização chegar ou até a polícia ambiental chegar ao local, a pessoa já foi embora. Não adianta, nós vamos sempre cair no mesmo dilema, né? Que nós precisamos sermos cidadãos na essência da palavra, né? Ser cidadão não é só ter o direito de votar, ter o direito de ter habitação, ter o direito de ter saúde, é também ter a obrigação de cuidar do meio ambiente, de se comportar de forma correta, enfim. Nós temos deveres e obrigações e isso é que nos transforma em cidadãos e entre eles está a educação ambiental. É eu ter um comportamento em que o meu direito
termina onde começa o do outro. E se eu estou jogando, e é interessante que na verdade volta para mim, né? Se eu vou lá e jogo um entulho ou um lixo, qualquer que seja, num corpo d'água, a gente vê o que acontece. São enchentes, quando as enchentes vêm, né, você recebe uma carga de lixo junto com essa enchente que foi por destinação incorreta. Então a gente precisa realmente sempre voltar nessa carga de que precisamos estar sempre falando, educando, voltando a carga na educação ambiental. É sustentabilidade, né, Lincoln? Enfim, sustentabilidade. é uma tarefa de todos, né? Quer dizer, o cidadão que está nos assistindo, todos nós, o poder público, o fabricante, o construtor. Quer dizer, se a gente não entender que o lixo é um problema de todo mundo, a gente vai estar sempre empurrando o lixo para o outro e, em consequência, depois o meio ambiente e a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do solo, sem dúvida alguma, vai refletir em saúde pública. A gente fala tanto de problema de saúde pública e a população mesmo, às vezes, está causando um problema que depois volta para ela, como o vereador Bia, apontou. se você me permite, só para fazer uma análise, né? Se nós começarmos a economizar com o custeio, né, na administração municipal, o custeio com ir limpar essas áreas em que as pessoas jogam entulho, em ter que limpar terreno que as pessoas jogarem entulho, ou qualquer outra demanda de fazer aquilo que eu poderia, no meu comportamento, estar fazendo, cada economia que eu fizer neste custeio, eu posso amanhã ou depois transformar isso num investimento de melhoria realmente de qualidade de vida, em outros projetos, em praças, em áreas. É certo que para cada um você tem um orçamento, mas é claro que se eu tiver uma economia no meu orçamento, no meu dia a dia, eu vou ter condições de fazer outras coisas mais bacanas e importantes para a sociedade. Então, o cidadão tem que ser corresponsável com isso. É o recurso dele que nós estamos utilizando para fazer toda a manutenção da cidade? Mas por que não economizar esse recurso? É como em casa. Você às vezes está lá e precisa fazer um corte de despesa. Você vai cortar, normalmente se você compra mais material de limpeza do que você precisa, você vai dizer, vamos diminuir a quantidade de uso de máquina de lavar, vamos diminuir a quantidade de uso de material de limpeza. Você vai fazer uma diminuição no seu orçamento para conseguir, de repente, adquirir alguma coisa que você deseja no final do ano. É a mesma conta que a gente precisa fazer enquanto cidadão, olhando o poder público. Investir em tratamento de esgoto, investir no controle do lixo e de entulho é saúde pública e qualidade de vida. A população precisa entender que fazendo sua parte, ela melhora a saúde do município também. Resumindo, investir nas pessoas, tratar as pessoas com dignidade. A gente tem que passar a informação. Agora, não basta você passar a informação. Temos que estar próximo, agir junto e cobrar e exigir. Ok, obrigada. Foi um prazer recebê-los aqui no Cidade em Foco. Ok, obrigada pela entrevista. Foi um prazer recebê-los aqui. E o Cidade em Foco de hoje discutiu a política municipal de resíduos sólidos, responsável pelo manejo e a destinação final do lixo em São José. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.